Alô, varandeiros! Pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço! Cheguei pra falar tudo sobre o Santos Futebol Clube, o Santos que ontem perdeu para o Mirassol por 3-2. Quero falar muito sobre o jogo de ontem, quero falar também sobre a permanência do Fábio Carille, que a cada dia que passa fica mais próximo de deixar o Santos Futebol Clube, inclusive pode ser tomada alguma decisão no dia de hoje pela diretoria do clube, e vamos falar sobre a projeção desse time, né? Com esse elenco, como será 2022 para o torcedor santista? Vamos debater muito sobre isso aqui na varanda mais famosa do Brasil. Deixe o seu like, se inscreva no canal e vem para a varanda mais famosa do Brasil. Meus amigos varandeiros, o Santos perdeu ontem por 3-2 do Mirassol. O Santos começou a perder antes da partida, com a escalação pífia do Fábio Carille. O Fábio Carille ontem fez mudanças e mudanças que resultaram na piora do meio-campo do Santos Futebol Clube. É isso mesmo, na piora de algo que já era ruim, que era o meio-campo do Santos. Fábio Carille saiu com a formação no meio-campo com o Balieiro, Felipe Jonathan e Marcos Guilherme ou Léo Batistão na meia. Até agora ninguém conseguiu decifrar quem que era o meia do Santos no primeiro tempo, no dia de ontem. Aliás, não tem meia, né? O Santos não tem meia há muito tempo. O Santos tem jogadores que tentam jogar de meia. Meia não tem. Até porque a diretoria não enxergou isso mais uma vez nessa transição da temporada 21 para a temporada 22. Fato é que este meio-campo do Santos foi escalado ontem pelo Fábio Carille. Resultado: 30 minutos do primeiro tempo, 3-0 para o Mirassol. O Santos, com 30 minutos, perdia o jogo para o Mirassol por 3-0. E o Mirassol, podendo inclusive ontem ter feito uma goleada histórica contra o Santos ainda no primeiro tempo. Esta é a grande verdade. O Santos começou a partida até de uma certa forma jogando razoavelmente bem. O Léo Batistão, no início da partida, perdeu um gol incrível na frente do goleiro Darley. Teve um outro gol perdido também pelo Marcos Leonardo. O Santos criou 2 ou 3 jogadas interessantes nos 10 primeiros minutos do jogo. O Léo Batistão perde um gol incrível. Aliás, fica cada jogo mais difícil defender o Léo Batistão. É mais realmente um Léo Batistaca do que o Léo Batistuta. É impressionante como um jogador que rodou o mundo aí, né? Jogou no futebol espanhol, jogou no futebol chinês, veio contratado para resolver os problemas de gols do Santos Futebol Clube o ano passado, não consegue balançar a rede. Única e exclusivamente pela falta de qualidade dele nas finalizações. Finalizar cara a cara com o goleiro, com o Darley, da forma que o Léo Batistão finalizou, é sinal que o Léo Batistão tem muita dificuldade para fazer gols. E atacante que tem dificuldade para fazer gols morre de fome. Isso justifica os péssimos números do Léo Batistão em termos de gol em sua carreira. Essa é a grande verdade. O Santos jogou 10 primeiros minutos ali de igual para igual com o Mirassol e depois a casa caiu. Essa é a grande realidade. Toda a fragilidade do meio-campo, mal armado, mal escalado pelo Fábio Carille veio à tona. E aí o Mirassol deitou e rolou. O Santos não conseguiu parar o ataque do Mirassol, que fez 3-0. Vamos para o segundo tempo, com placar adverso. E pasmem, o Carille consegue enxergar o óbvio e muda o time no intervalo. Pela primeira vez, o Carille muda o Santos no intervalo. É preciso tomar 3 gols para o Carille enxergar que é preciso mudar o Santos, ter atitude, que poderia ter feito inclusive durante o primeiro tempo. Mas o Carille, sempre conservador, sempre cuidadoso, muda o time somente no intervalo. Ele tira o péssimo Felipe Jonathan. Aliás, aonde que vão colocar o Felipe Jonathan agora, hein? Não cabe mais na esquerda. Não funciona no meio. Aonde será que vão colocar o Felipe Jonathan agora? Aliás, tem muito defensor do Felipe Jonathan, né? Assim como tem do Marcos Guilherme, assim como tem de outros jogadores. Aonde que vai jogar o Felipe Jonathan? Será que vai jogar na direita? Será que vai jogar de falso 9? Será que pode ser um líbero o Felipe Jonathan? E no gol? Será que ele pode ser um bom goleiro? A grande realidade é que o Felipe Jonathan não pode mais vestir a camisa do glorioso alvinegro praiano. É preciso se tomar uma atitude urgente de afastar alguns jogadores que não têm desempenho técnico
no mínimo razoável, como o Felipe Jonathan. Agora, é preciso ter atitude, é preciso ter conhecimento de futebol, identidade com a história do Santos Futebol Clube. E me parece que está faltando isso de muitas pessoas que estão dentro do Santos hoje, inclusive do treinador Fábio Carille, que eu quero falar daqui a pouquinho. Felipe Jonathan deixou o jogo, entraram Sandri, Camacho e Lucas Braga. Saiu também o Léo Batistão. Repito, é difícil defender o Léo Batistão vendo os gols que ele perde. Um atacante não pode perder gols como perdeu o Léo Batistão ontem. O Balieiro também saiu, fez um péssimo primeiro tempo, o Vinícius Balieiro. E no segundo tempo o Santos tenta fazer uma história diferente. Fez um bom segundo tempo o Santos, é importante dizer. É claro que é preciso considerar que o Mirassol estava tranquilo no placar, com 3-0. O Mirassol não é o Barcelona, não é o Real Madrid. O Santos pressiona o Mirassol e diminui o placar com um bonito gol do Matos, uma assistência do Camacho e depois o Marcos Guilherme. Um bate-rebate dentro da área e o Marcos Guilherme conclui para o gol 3-2. O Santos esteve perto, inclusive, de empatar, alguns gols perdidos, principalmente pelo atacante Marcos Leonardo, que ontem não fez um bom jogo, mas o resultado final ficou contrário ao Santos Futebol Clube, 3-2. Bom, o que fica do jogo de ontem? Que mais uma vez o elenco do Santos é um elenco deficitário. É um elenco que não aguenta uma temporada pesada como é a do futebol brasileiro. O Santos dá sinais claros de fragilidade, sinais claros que, se não se reforçar, vai sim brigar contra o rebaixamento mais uma vez no Campeonato Brasileiro. O Carille continua insistindo em jogadores que não podem vestir a camisa do Santos, não roda o elenco como deveria. Aliás, ontem uma alteração chamou muita atenção. O Ângelo não estava bem na partida e aqui a gente não defende jogador que é da base, jogador que não veio, que não foi criado no Santos. Não tem isso. O jogador tá bem, a gente ressalta. O jogador tá mal, a gente critica. O Ângelo, um jogador que eu gosto, não estava bem na partida ontem. E o Carille não enxergou isso a tempo. Ele foi colocar o Thailson, aliás, o Thailson, que é um jogador bem duvidoso, diga-se de passagem, que também é da base do Santos, mas não é porque é da base do Santos que vamos aqui falar que o jogador é bom. Entrou aos 46 minutos do segundo tempo, faltando 4 para acabar a partida, já com os acréscimos. Então isso mostra que o Carille está muito mal no comando do Santos Futebol Clube. Eu entendo que é questão de tempo para o Carille deixar o Santos Futebol Clube. Não existe mais clima com o torcedor. É claro que a diretoria do Santos é lenta nas tomadas de decisões, mas a grande realidade é que não deu match Carille e Santos Futebol Clube. A campanha do ano passado do Fábio Carille foi uma campanha interessante, porque ele assume o Santos totalmente destroçado após o péssimo trabalho do Fernando Diniz. Com 3 zagueiros, consegue jogar como dava, fechando a casinha e conseguindo bons resultados. Agora, para 2022, se esperava algo mais do Fábio Carille. Se esperava, de fato, algo diferente na montagem do time, principalmente jogadas ensaiadas, ultrapassagens, mudanças, variações táticas, e não estamos vendo absolutamente nada. É claro que grande responsabilidade também é da diretoria do clube, que não se preparou, não se planejou da forma correta, mas é difícil esperar algo mais também dos atuais dirigentes do Santos Futebol Clube. São dirigentes incompetentes na parte esportiva. Ontem eu defendi no pós-jogo do Varanda Futebol Debate que o Andrés Rueda precisa deixar o futebol para uma outra pessoa. Ele pode continuar sendo presidente do Santos, mas já se mostrou incompetente, incapaz de tratar o futebol do clube. O Dracena precisa cada vez mais ter autonomia, e é claro que a situação do Dracena também não é nada fácil, porque precisa passar pela aprovação do Andrés Lento Rueda e também do CG, que a gente já sabe que tem 3, 4 pessoas que jogam contra o Santos Futebol Clube na parte esportiva. Então é uma situação delicada. A situação do Carille no Santos é praticamente irreversível. Basta saber quando que o Carille vai deixar o comando do Santos. Se será hoje,
Se será domingo após a partida contra o São Paulo ou se será daqui 15, 20, 30 dias. É questão de tempo para o Carille deixar o comando do Santos. O que fazer? Quem contratar? Olha, não adianta pensar em Sampaoli, Guardiola e nenhum dos treinadores melhores que temos no mundo do futebol. Com esse elenco do Santos, se realmente o Carille deixar o comando, é preciso pensar em alguém que tenha identidade com o clube, que realmente consiga utilizar as peças que tem, principalmente os garotos que jogaram a Copa São Paulo de Futebol Júnior, para tentar fazer algo diferente. Fazer algo parecido, talvez, com o que o Leão fez em 2002, com o que o Dorival fez em 2011. O Santos Futebol Clube, Dorival em 2010, né? A grande realidade é que o Santos Futebol Clube hoje tem muitas dificuldades em contratar jogadores no mercado. O Santos hoje virou motivo de chacota pelos clubes. Veja o caso do Ronald, o meio-campista do Fortaleza. Foi levado como uma brincadeira a proposta do Santos pelo empréstimo do jogador Ronald. O mesmo acontece quando o Santos tenta contratar qualquer jogador. O João Gomes, por exemplo, do Flamengo. O Flamengo sequer escutou a proposta do Santos de empréstimo e também não levou a sério. A grande verdade é que a diretoria do Santos Futebol Clube é muito amadora na parte esportiva e isso tem ocasionado realmente um dos piores momentos esportivos do Santos Futebol Clube. Ou o Rueda se afasta da parte esportiva, continua sendo presidente e tomando conta da parte administrativa, ou teremos realmente quase 2 anos aí de tristezas esportivas. Essa é a grande verdade. O Rueda em nenhum momento reconhece a incompetência dele nas contratações. Se analisarmos as contratações do presidente Andrés Rueda, com exceção do Eduardo Bauerman, Ricardo Goulart, que ainda precisa provar, mas tem tudo para se tornar um grande jogador, todas as demais foram duvidosas. Todas as demais foram duvidosas e não levaram o Santos a lugar nenhum. Foram mais de 15 contratações na gestão do Andrés Rueda, 90% contratações pífias, que oneraram o clube também na parte financeira. Quanto que se gastou de salário para contratar esses 15 jogadores, hein, Andrés Rueda? Essa é a grande pergunta. Essa pergunta que precisa ser respondida. Aliás, eu nunca vi em nenhuma das entrevistas do senhor presidente Andrés Rueda ele admitir um erro na sua gestão. Será que ele é tão bom assim? E se ele é tão bom assim, por que os resultados não estão chegando na parte esportiva? Essa pergunta que fica no ar. Tá certo? Meus amigos varandeiros, é isso. Daqui a pouquinho estarei no programa Santos Total ao vivo, com muitas informações do Peixe. Não esqueça, deixe o seu like e se inscreva no canal.